Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Hoje é a terça-feira, dia 23 de março, e nós estamos no horário da live da CNTE. Hoje seria a continuidade do nosso curso A Devastação no Mundo do Trabalho, mas, em função de alguns problemas, estamos adiando a nossa aula do dia de hoje e vamos fazer uma nossa live, contando da mobilização nossa do próximo dia 24 e também fazendo um encerramento do mês de março, que é o mês das mulheres, o mês da luta das mulheres. Hoje, nós não podemos deixar de trazer um misto de felicidade que nos acompanha. A decisão do Supremo Tribunal Federal, agora à tarde, aonde coloca a imparcialidade do juiz Sérgio Moro na questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é uma vitória da democracia brasileira e é uma vitória para todos os homens e as mulheres que em todos os momentos acreditaram na inocência de Lula. Também é uma homenagem para nós que, enquanto CNTE e enquanto entidades do movimento sindical, não abandonamos em nenhum momento o presidente Lula durante a sua cárcere em Curitiba. Hoje, mais do que nunca, comprova, nós sempre estivemos do lado certo da história. E nós estamos vendo uma esperança, e essa esperança é Lula 22, é a volta das políticas públicas que tão por pouco tempo esse país vivenciou. Mas no meio desta alegria também tem a nossa tristeza, a nossa dor imensa. Nós estamos numa virtualidade por causa da pandemia. E hoje o Brasil bate o triste recorde no mundo. São 3.251 vidas perdidas nesse país no dia de hoje. E muitas dessas vidas que foram perdidas por falta de um leito hospitalar, por falta de condições de atendimento, tanto na rede pública quanto na rede privada. A nossa dor, o nosso sentimento e a nossa solidariedade a todas essas famílias. E o nosso compromisso com a vida, de lutar pela ciência, de lutar por vacina e de manter as aulas remotas no sentido de preservar a vida dos nossos estudantes da rede pública e da rede privada. A dor do outro é também a nossa dor, nossa solidariedade. A nossa alegria tem um misto também de tristeza e de profunda dor. E vamos nos cuidar, porque não queremos também ser número nas estatísticas. Não é uma gripezinha, é uma pandemia, e essa pandemia mata e ceifa as vidas. Nós hoje estamos aqui com um grupo de mulheres. Somos 7 mulheres que estamos aqui para conversar e dialogar. Estamos aqui com a Virgínia, que é diretora da CUT Nacional e que está aqui conosco. Estamos com a Hélida, que é da UNE, né, nossa juventude, da União Nacional dos Estudantes. A Rosana Barroso, que logo vai entrar também, que é da UBS, que está aqui convidada. Também vai estar conosco a professora Maria Luísa, nossa querida Luli, que é a coordenadora do Fórum Nacional Popular de Educação, que logo entra também na nossa live. Também está aqui conosco, né, as nossas 2 diretoras da CNTE, né? A companheira Marley Fernandes, que é a vice-presidenta da CNTE, e também a Berenice, que é a nossa diretora de gênero e também diretora da CTB. E conosco também, né, que sempre parceira em todos os momentos, a presença do Proifes com a companheira Gilca e a presença da CONTE com a companheira Adércia Horstens. Para a gente começar, 8 de março, o que é ser mulher, dirigente sindical da CUT, companheira Virgínia? Para a sua saudação, para a sua apresentação. Boa noite, Fátima. Em seu nome eu quero saudar todas as companheiras presentes, mulheres guerreiras, e dizer que você já abriu com uma informação extremamente importante para todas nós. Hoje é um dia feliz, mas também é um dia muito triste. E eu diria que é mais que luto, não é? É um dia que nos deixa muito envergonhadas, não é? Por conta dessas 3.251 mortes. Bem, ser mulher no movimento sindical, dirigente de uma central sindical e de 2 sindicatos, porque
Eu sou dirigente da Central Única dos Trabalhadores, da Executiva Nacional da CUT, também sou diretora do Sintel, Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, e também do Sindicato dos Jornalistas. Aliás, no Sindicato dos Jornalistas, eu acabei esta semana tendo que assumir a coordenação, porque o ex-presidente acabou renunciando por conta de problemas graves de saúde e tudo mais. Então, eu vou te dizer, e digo para todas as mulheres, para os nossos seguidores, não é fácil ser mulher na atual conjuntura, no atual contexto, no movimento sindical. É claro que nós tivemos muitos avanços dentro da Central Única dos Trabalhadores, principalmente porque nós conseguimos em 2015, não é? Acho que muitas lembram aqui a paridade, 50% de mulheres e 50% de homens na direção da central sindical, mas isto ainda não se reflete em várias categorias, infelizmente. Lamentavelmente, nós temos categorias, não é? Muitas, por exemplo, esta de mulheres, de professoras, que é a sua categoria majoritária, e tem muitas mulheres que não estão nas presidências dos sindicatos, né? São os homens que ainda estão liderando, que ainda estão nas presidências do sindicato. Então, nós tivemos avanços? Tivemos, mas eu acho que ainda tem uma longa estrada para percorrermos. E, evidentemente, nesses últimos anos, após o golpe, não é? Nós precisamos citar isso, nós tivemos uma presidenta impeachmentada e, por conta do golpe da presidenta, contra a presidenta Dilma, hoje nós estamos atravessando esse terremoto, esse furacão todo. Então, para nós mulheres, ainda existe muita luta pela igualdade, existe muita luta por creches, né? Porque nós somos trabalhadoras, e onde deixar os filhos? Temos muitas mulheres jovens, então é muito difícil. E no mercado de trabalho, nós sabemos que ainda tem a mulher fazendo a mesma tarefa que o homem, ela ainda recebe hoje 20% a menos do que o homem, executando a mesma função, a mesma tarefa. Então, é um caminho muito longo, uma estrada muito longa para que nós, mulheres, possamos percorrer e nos livrar dessa sociedade patriarcal, machista, homofóbica, misógina, racista. Tem muita estrada. Então, acho que é essa a minha palavra para as mulheres e passo para as demais, que nós temos um grupo aqui grande, e saudar por essa atividade, que é uma atividade tão importante, Fátima, nesse mês das mulheres, mas também nesse mês em que nós estamos emplacando muitas lutas. É isso, saudar todas com muito carinho e dizer que viva a luta das mulheres e das mulheres trabalhadoras. E das professoras, né? Virgínia, salários iguais para trabalhos iguais, paridade na vida e nos espaços de poder. Mas é tão bom quando a gente vê as mulheres, para nós que somos mulheres feministas, né, de longa jornada, de ver essa juventude chegando, né, e de ver essa juventude aqui presente através da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Hélida, como que é ser mulher, jovem, dirigente e militante do movimento estudantil? Olá, Fátima, te cumprimento para cumprimentar também as outras companheiras que estão aqui nesse momento importante de debate, né, um tema fundamental para as organizações políticas no Brasil e no mundo, e dizer que para a gente que é jovem também é muito importante estar aqui compartilhando experiências, fazendo reflexões, né, com companheiras valorosas que construíram antes de nós, né, todo um caminho aí, para que hoje a gente, inclusive, pudesse estar mais bem posicionadas aí na luta, né, nas lutas feministas. A gente sabe que a educação no Brasil sempre foi tratada pelas elites brasileiras, né, como a arma de manutenção do seu poder, né, e historicamente a classe trabalhadora brasileira e as mulheres também tiveram muita dificuldade de acessar esse direito, né, e sempre estiveram fora aí, né, da educação, e hoje a gente, né, estar
nesse processo, né, de acesso ao ensino, é parte dessa luta, né, aí em defesa dos direitos, da igualdade dos direitos, né, das mulheres no Brasil e no mundo. Então, o resultado dessa luta é também, né, o maior acesso e democratização do ensino que permitiu, né, que o movimento estudantil também pudesse ser, né, dirigido pela diversidade da juventude brasileira também, que são mulheres, negras, né, nas instâncias aí de direção do movimento estudantil, né, pela possibilidade no último período da ampliação do acesso à universidade, né. Isso foi uma luta também de outras gerações do movimento estudantil, né, que deságua hoje aí tantos jovens podendo acessar o direito à universidade, né, e tantas mulheres também conseguindo, né, também acessar a universidade e ter aí espaço, né, no movimento estudantil. Então, para a gente, né, que está no movimento estudantil, a gente tem essa concepção, essa percepção, né, que o patriarcado, o racismo, o capitalismo, né, se expressam, né, na vida, na organização social do nosso país, né, e coloca várias questões aí, né, na dinâmica da vida das mulheres da classe trabalhadora, e que isso também tem impactos, obviamente, aqui nas nossas organizações. Então é fundamental, né, ter esses espaços de debate para que a gente consiga definir aí como é que enfrenta, né, o machismo na sociedade, o racismo, né, como é que a gente enfrenta essas questões que são temas estruturais, né. Então, fazer parte da UNE é também construir cotidianamente uma alternativa, um outro projeto de sociedade, né, que caiba à juventude, que caiba às mulheres, né, fora dessa condição de exploração aí determinada pelo capitalismo, pelo patriarcado, pelo racismo. Elida, construir uma outra sociedade fora dos parâmetros colocados e dos papéis definidos para nós mulheres, né? Que bom ver a juventude engajado nesse projeto de transformação da sociedade, né? Mas aqui conversando, dialogando agora com a nossa companheira Dércia, que está aqui, que é dirigente da CONTEE. A CONTEE representa, né, os trabalhadores do setor privado da educação. A Dércia, como é que é ser dirigente sindical da CONTEE, do setor privado, quando nós estamos no meio de uma pandemia e estão colocando nós na discussão de ano letivo, né, do setor privado contra o setor público? Como é que é ser dirigente sindical nesse momento, Dércia? Como é de ser dirigente sindical da CONTEE? Como é ser mulher dirigente sindical? Boa noite a todos e a todas, a todes, né? É sempre muito bom, né, nesse momento que estamos tão distantes, nos sentirmos tão próximas. Esse eu acho que é o que tem levado em consideração toda a luta, faz sentido toda essa luta, né? Vamos levar em consideração que por muito tempo, nós sempre lutamos para conquistar os espaços, né? E essa luta, na verdade, não deveria ser uma luta para ocupar os espaços, deveria ser sempre uma luta para compartilhar esses espaços com os companheiros homens, que não deixam de ser valorosos. Nós encontramos bons companheiros de luta para a caminhada, mas com tantos outros precisamos estar disputando sempre os espaços. Eu acho que esse dinamismo da disputa, ele precisa ser cada vez mais diluído por dentro destas entidades que nós fazemos parte, né? O machismo, ele precisa cada vez mais, o machismo, a misoginia e todos os preconceitos que nós enfrentamos, eles precisam ser diluídos, eles precisam automaticamente se transformarem numa produção coletiva e compartilhada entre homens e mulheres. Eu acho que esse é sempre o que me moveu dentro desta entidade que eu faço parte, a CONTEE, e também na coordenação do Sindicato dos Professores aqui do Sul, em Santa Catarina, né? Vamos levar em consideração também
que nós estamos vivendo neste momento de pandemia, como a Fátima tão bem colocou, uma disputa, né, inglória em relação à prova de que um ano letivo a gente retoma e a gente recupera, né, e as vidas não. Nós estamos na total banalização das mortes. Ontem eu ainda fazia uma análise de quando nós tínhamos 200, 300 pessoas que perdiam as suas vidas e que eram vidas ceifadas e perdidas, nós estávamos num processo mais responsável com a vida, em termos, inclusive, de sair até o mercado e de fazer algo que era necessário ser feito, e agora nós perdemos mais de 3.000 vidas por dia e a vida segue o seu curso normalmente em grande parte do nosso país. Eu estou no sul do país, como todos sabem, nós vivemos aqui, né, um momento caótico, como em todos os estados do nosso país, né? Essa pandemia, ela não é nacional, ela não tem raça, ela não tem religião, ela não tem credo, ela atinge a todos e a todas, e mesmo assim, as pessoas, na grande maioria das vezes, não compreendem o grande significado. E para as mulheres, nesse momento, eu ainda destaco uma questão que a gente tem acompanhado com companheiras e com as falas e com os pequenos encontros que a gente faz dessa maneira virtual, que é a violência que as mulheres têm sofrido também confinados com seus companheiros. Nós vivemos esse grande dilema da violência da mulher nos espaços da casa. Então, nós vimos muitas situações de conflito, de violência, de repressão. Nós vimos as mulheres abrindo mão das suas questões, das suas realidades, para poder, neste momento, dar o suporte que a família, que os filhos, que as mães, que os avós, naquele momento precisavam. Então, para além de tudo o que nós estamos passando, no que se diz diretamente com as nossas realidades educacionais, o que está em jogo neste momento são as realidades de vida de cada uma e de cada um neste país. Então, a reflexão que fica é que tempos difíceis se acercam, mas amar é urgente. Nós precisamos urgentemente recuperar, né, a capacidade de amar ao outro. Cada dia que eu entro, eu dou aula todos os dias de manhã, cada dia que eu entro e que os meus alunos querem me abraçar, eu digo, eu não te abraço porque eu te amo. Porque essa é a relação de quem ama. Nós precisamos recuperar a capacidade de amar, inclusive de colocar para os nossos alunos que esse momento todos deveriam estar em casa, e que os professores estão numa relação de perder as suas vidas. Nós perdemos mais 3 companheiras em Itapema, perdemos alguns companheiros já da rede pública aqui em Itajaí, e tem sido muito, muito difícil perder esses amigos na fila da UTI. Então, esperando, aguardando o ingresso na UTI. E isso tem mexido com cada trabalhador em educação, mas, infelizmente, parece, como a Fátima bem colocou, que esses trabalhadores recebem uma coroa de flores, um poema bonito e entram para as estatísticas. Mas vamos seguir firmes, fortes, valentes e mostrando que amar, acima de tudo, vai recuperar a dignidade do povo brasileiro. É uma capacidade que toda mulher tem em si. E, com certeza, o nosso compromisso é com a nossa vida e com a vida de todos. Nós vimos agora um grupo grande de empresários, de banqueiros, soltar uma carta exigindo medidas a respeito da pandemia. Será que só tomaram essa medida agora porque também na rede privada dos hospitais não tem lugar também para os ricos? Porque até então tinha um silêncio total. E são mesmo esses ricos, banqueiros e donos da parte do PIB brasileiro que estão contra as medidas de restrições e de questão de trabalho. Então, a nossa vida tem o mesmo valor que a vida de todos, independente da nossa posição social e econômica no mercado. E cabe às mulheres, em todo momento, de assumir mais tarefa, Está mostrado os dados estatísticos todos que na pandemia as mulheres são as que mais cuidam das pessoas que vieram a ser contaminadas, das pessoas que vieram a sofrer na pandemia.
mas nós também temos conosco aqui também a professora Gilca, que está aqui representando o PROIFES, né, o pessoal da educação superior. Como é ser professora, educadora, mulher, numa universidade pública, né, como representa o PROIFES, em tempos que o governo Bolsonaro persegue tanto a educação, a ciência e a universidade, a autonomia e a liberdade democrática de cátedra dentro da universidade. Professora Gilca, como é ser uma profissional da educação nesse setor e como é ser dirigente do PROIFES? Boa noite, né, a todos e a todas, né, muito feliz, né, muito agradecida por estar aqui, né, dividindo aqui essa conversa, essa roda com outras mulheres, né, que eu conheço, como Fátima, como a Décia, né, de outros momentos em que a gente faz parceria, né. Enquanto vocês falavam, fui tentando organizar aqui. Eu sou professora, né, primeiro eu sou professora de educação básica, né, numa escola de aplicação, né. Então, como professora de educação básica dentro de uma universidade, onde ainda predomina muito, né, a presença, né, masculina nas disciplinas e tal, eu diria assim, eu fiquei tentando resumir o que é ser mulher no movimento sindical. Eu diria assim, que é difícil, é desafiador, resiliência, né, todo o tempo, né? Eu costumo dizer que o modelo sindical, né, que a gente conhece, é um modelo muito, muito masculino, né? É um modelo que impera muita racionalidade, né? A gente tem muito uma dicotomia entre razão e emoção, né? E as mulheres, elas são muito identificadas, né, com a emoção, né? Ou quando elas não são identificadas com a emoção, elas, às vezes, seguem um modelo racional masculino, né? Então, e aí eu acho que a gente não tem que abrir mão, né, da nossa emoção, de ser emotiva, sabe? Muitas vezes da nossa racionalidade, né? Em nome de uma racionalidade, em nome de um modelo masculino que impera muito nas relações pessoais e nas relações sindicais também. Então, eu digo que a gente ainda tem muito a conquistar. Eu estava fazendo umas contas, por exemplo, a federação, que representa os professores das instituições federais de ensino superior, na nossa diretoria, nós somos 18, são 2 sindicatos. Desses 18, nós temos 5 mulheres, né? No meu sindicato, que é a Durne, né, da UFRN, numa diretoria de 11, nós somos 4. Então, ainda precisa, né, uma mudança, né, na composição, digamos assim, mais igualitária do movimento sindical e dentro das diretorias. Entretanto, a gente tem que considerar muitas das nossas características, porque se a gente olhar, né, esse momento difícil que a gente está vivendo, o que aconteceu? Né? Qual é o segmento que está mais sobrecarregado? São as mulheres, porque além de serem profissionais, e no caso do magistério, né, no caso de ser professoras, majoritariamente ainda a composição é feminina. Então, olha como é difícil ser mulher dentro do movimento sindical. Além de ser dirigente, você tem que ser uma boa profissional, você tem que dar conta do seu trabalho, você tem que dar conta da casa, você tem que dar conta do filho, você tem que dar conta da vida doméstica de uma forma geral. E ainda tem os nossos próprios medos, as nossas próprias inseguranças, né? As nossas próprias timidez. A gente
não tem uma cultura de empoderamento quando a gente era menina, né? Então, a gente se acostumou a ter silenciado nossas vozes, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com as nossas filhas, com as nossas netas, né? De empoderar as meninas, né? Para disputar a fala, sabe? Para não se... não ter medo, né? De uma fala mais autoritária ou um cala-boca, né? Então, eu acho que é isso, ser mulher no movimento sindical é todo dia uma conquista, é uma batalha, é uma superação, há muitas conquistas ainda a serem, a gente muito ainda avançar na nossa escola, mas eu acho que já mudou, sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu fico muito orgulhosa de ver, por exemplo, uma Fátima, né? Muito empoderada, né? Tenho muito orgulho de ver muitas mulheres, né? Hoje, parlamentares dentro do movimento sindical, na frente das entidades, eu me sinto muito representada, né? Eu sou mais tímida, por incrível que pareça, eu não gosto muito de assumir muitos lugares de destaque, né? Mas tenho tentado me superar, né? Inclusive, a pandemia me ajudou muito no sentido de, assim, você vai fazer uma live. Nossa Senhora, a primeira live, para mim, foi muito difícil, gente. Agora, eu acho que eu já... né? Mas ter segurança de conversar. Mas essas coisas, esse medo de falhar, esse medo de não, sabe, de fazer feio, né? A gente tem muito isso. Então, mas de toda forma eu não quero perder como dirigente, como alguém do movimento sindical, eu não quero perder, sabe, a minha capacidade, né, de se emocionar. A minha razão, ela é emoção, ela é emocional, né? E se precisar, em alguns momentos, fazer barraco para se impor, eu não tenho medo nenhum de fazer barraco para se impor, porque às vezes é isso, às vezes, né, a gente precisa mostrar que é braba, né? Se for muito tímida, né, às vezes, Fátima sabe, né? Então, o empoderamento da gente passa muito também por essa nossa capacidade, eu acho que a gente amedronta também, né? Eu acho que a gente tem amedrontado muito, né? E é preciso que os homens nos tenham como companheiras, né? É preciso... Acho que já tem, sim, companheiros que percebem isso, mas ainda tem muito machismo, né? No movimento sindical, a gente sabe disso. Então, é isso, é meu recado, né, para vocês. Com certeza, né, Gilca? Com certeza, né? E nós queremos dividir os espaços, né, de poder, né, na condução, na luta e no dia a dia. Mas a gente não é tão jovem, né? Quando nós começamos, nós éramos bem jovens, e hoje nós não somos tão jovens mais, né? Mas na sua fala, eu me recordei de uma pessoa que foi muito importante para mim, e que até hoje eu venho sempre os ensinamentos das primeiras participações que eu tive na CUT, lá para os anos 80, quando a gente estava começando o final dos anos 80. Que foi a companheira Lucy Paulino, uma dirigente sindical metalúrgica, e ela colocava muito bem essa relação de ocupar espaços de poder. Ela que era dirigente sindical, né, dos metalúrgicos, numa categoria bastante composta por mão de obra masculina, principalmente na época, e ela me colocou muito bem isso. A Lucy Paulino, na última semana, também é uma das vítimas da Covid-19. E essa mulher deixou um grande legado para nós, mulheres, né? Ela foi a primeira coordenadora da Comissão de Mulheres da CUT. Então, hoje que nós estamos discutindo que se tem paridade, se tem cota e tudo, a gente deve a muitas mulheres que construíram antes de nós e que também nos ajudaram a formar e ser aquilo que a gente é hoje. E a gente fica muito feliz quando vê essa juventude, né, com toda a garra, com toda a participação. Rosana, você que é dirigente sindical da UBS, como que é a sua história de militância, como que é no movimento sindical, e como é ser menina, ser mulher, ser jovem, em pleno século XX e em plena pandemia, aprendendo tudo isso conosco, e vivendo, né, aprendendo dos outros e convivendo também nesse momento educacional de virtualidade, e não de presencialidade, de vida tão cheia que é a juventude dentro das escolas, dentro da universidade, e essa troca permanente. Boa noite, Fátima. Boa noite a todas as mulheres aqui presentes.
Eu estava ouvindo aqui muito emocionada, né, com cada uma de vocês, assim. Com certeza a nossa geração se inspira muito em tantas lutas que vocês travaram antes de nós, e nós lutamos para que outras gerações também se inspirem em nós, né? Aqui no movimento secundarista são lutas muito difíceis, né? Ser menina, mulher secundarista, né, na luta do movimento estudantil é bem difícil, né? Ser mulher, porque o estudo que a gente faz é política, né? Ser mulher na política é difícil, né? Os ataques que recebemos são diferentes, o tipo de xingamento que recebemos são diferentes, né? As pessoas questionam a nossa capacidade de inteligência, questionam a nossa capacidade de formulação, questionam a nossa capacidade de saber as coisas, né? Parece que às vezes precisa de um homem do nosso lado para dar certeza no que nós falamos, né? Se a gente fala se esse copo é azul, se não tiver um homem para confirmar que é azul, tem muita gente que não acredita em nós, né? Nós ainda somos muito questionadas, né? Por isso que a violência política de gênero tem sido assunto assim no nosso país, né, mas também no mundo inteiro, porque é um levante de meninas, mulheres inspiradas em outras gerações, não se calam, né, estão dispostas a ocupar todos os espaços. Nesse momento tão difícil de pandemia, né, a nossa luta em defesa das meninas secundaristas tem sido muito árdua, porque muitas delas estão sem estudar há um ano, né, por conta da exclusão digital, por conta da dificuldade no acesso à alimentação, né? Não tem merenda, o pai está desempregado, agora com o auxílio emergencial num valor que não dá minimamente para comprar uma cesta básica, né? O país afundado no agravamento da desigualdade social. Nós sabemos quem são as que sofrem mais, né? As nossas mães, principalmente as mães negras, e essas meninas que evadem da escola nesse momento para trabalhar, para ser submetida ao subemprego, para pular sistema de aplicativo, para ajudar ali na renda familiar. Muitas delas, como eu, têm um sonho de ser a primeira da família na universidade, mas a falta de amparo, de políticas de garantia do acesso à educação, que é um direito, né, garantido na Constituição Federal, a essas meninas tem feito com que elas abandonem as escolas, né, abandonem a educação. E a gente sabe que quando a educação não chega antes, muita coisa chega antes, né? A violência é uma delas. O número de violência a meninas, a mulheres, aumentou nessa pandemia e nós precisamos estar atentos, porque a educação é muito importante na transformação da vida dessas meninas, mas não só, é importante na transformação de um Brasil, né? Nesse Brasil que a gente quer construir, um Brasil com meninas, com mulheres no ensino superior, um Brasil com meninas e mulheres formadas, contribuindo com o desenvolvimento, ocupando todos os espaços, na política, na ciência. Enfim, nós sabemos que a educação é muito importante. Então, é desafiador, é muito difícil, porque às vezes a gente é muito questionada, né? Quando não se tem argumento político, nosso corpo sempre é alvo, a nossa cor é alvo, nosso cabelo é alvo, mas nesse momento nada nos para na luta em defesa da educação e dessas meninas, também professoras que têm sofrido muito nesse momento de pandemia, né? A educação é alvo principal desse governo, que sabe que ela pode transformar o nosso país e fazer ele caminhar para frente, e nós sabemos a importância das meninas, né? Como disse, na ciência, como professoras, como pesquisadoras, enfim, e tem sido desafiador. Então, é difícil, né? Tem dias que a gente até fica, você estava escutando aqui a última fala antes de mim, né? Muitas vezes a gente se questiona, será que vão achar que eu estou falando errado? Será que vão achar que eu estou falando menos? Será que vão me achar menos inteligente? Porque é isso mesmo, né, que as pessoas já esperam de nós. Teve uma vez que eu estava num debate e só tinha eu de mulher, na verdade só tinha eu de negra e só tinha eu de mulher. E aí me chamaram para a mesa, mas não queriam me deixar falar. Eu lembro que mas por que vocês me chamaram? Não, para ter representatividade, mas não vai dar tempo de você falar. Eu falei assim, mas que representatividade é essa? Que eu estou aqui de enfeite, eu vou falar. Né? E se terminar e não passar, né, fala para mim, eu vou falar sem microfone, sem nada, né? Eu lembro que a atividade foi presencial. E eu falei, né? Eles ficaram assim, assustados, deixaram falar, e no final eu lembro que eles vieram falar comigo, nossa, até que você fala bem, até que você é inteligente. Ou seja, né? Esses são os tipos de questionamentos que colocam em cima de nós, mas nós somos muito maiores do que isso, né? Mostramos que não há Brasil que desenvolva sem as mulheres no centro, sem as mulheres na linha de frente, né? Não há Brasil que avance sem o avanço das mulheres, não há Brasil liberto sem a liberdade das mulheres, porque somos maioria da população.
Então, assim, né, quando a mulher avança, quando as mulheres avançam, ninguém retrocede, e nós continuamos firmes nessa luta, né, aqui no movimento secundarista, em defesa do acesso à educação para essas meninas que têm sido atacadas em cheio, né, a quem interessa meninas, estudantes fora da escola e sem acesso à educação. Então, firmes na luta, fortes, né, mas sempre emotivas mesmo, tem que chorar, tem que sentir raiva, tem que se expressar, porque nós somos seres humanos, a humanização da mulher na política é importante, mas nós continuamos nessas aí, né? Uma sobe e puxa a outra. Essa é a nossa batalha nesse momento no movimento secundarista. Obrigada, Rosana. Para as pessoas que estão entrando agora, que estão nos acompanhando, tanto pelo Facebook das nossas entidades afiliadas à CNTE e também pelo YouTube, nós estamos aqui num grupo de mulheres, né, um grupo de mulheres empoderadas, né, um grupo de mulheres que estamos nas organizações sindicais, estamos no movimento, né, estamos com a CUT, com a UNE, com a UBS, com o PROIFES, com o Fórum Nacional Popular de Educação, com a CNTE, com a CTB, né, esse grupo de entidades que estamos aqui dialogando. Nesse primeiro bloco, falando do papel nosso enquanto mulheres dirigentes sindicais nas nossas organizações, que este é o mês de março, né, é o mês que a gente dedica a discutir as questões de gênero e as questões das mulheres no mundo, da sociedade como um todo, né. E agora está conosco aqui a nossa coordenadora também do Fórum Nacional Popular de Educação, também dirigente da AMPED, professora, aquela que está em todos os espaços 24 horas e que nos atende sempre quando é necessário, né, em todos os momentos. E agora na virtualidade, mais a mil. Maria Luísa quase a gente não conhece, mas é a nossa Luli, né? Luli, como que é ser mulher dentro da universidade, enfrentar tudo isso, coordenar um Fórum Popular Nacional de Educação, que é um rompimento com o governo golpista de 2016, você agora na coordenação dessas 42 entidades da educação, está na AMPED, também está na virtualidade, tudo. Como é exercer esse papel? Boa noite, Fátima, boa noite a todas, a todos e a todos também, porque falar de feminismo também é assunto de homem, né, gente? Olha, gente, a gente sabe como é que é a nossa vida, né? Eu sou avó também, eu fui mãe de 2 crianças que cresceram sozinhas, a vida da gente é real, né? É no mundo real. E eu vou dizer para vocês que ser uma mulher não binária que atua na academia, né? Hoje atuo como primeira secretária da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e junto à coordenação executiva aí das mais de 40 entidades que compõem esse território de resistência e defesa da educação pública, que é o Fórum Nacional Popular de Educação, eu vejo como um movimento revolucionário cotidiano, né? Como uma luta para existir, por existir, né? Que existe na resistência, né? Resistência que a gente constrói assim, com isso que a gente está fazendo e por isso que a gente se atende, né? Porque nós somos redes de conhecimentos e subjetividades feministas, subalternas e revolucionárias, né? Eu acho que essa data, esse mês, é um convite a essa reflexão crítica, né? E ao reconhecimento das lutas históricas por igualdade do movimento feminista. O feminismo nasce na luta sindical, antes de nascer na academia, né? Mas sempre fomos ameaçadoras, Fátima, para o patriarcado. Você veja, em 1600, né, como a Gilca estava dizendo, em 1600 o Shakespeare escreve assim: abaixo da cintura são centauros, muito embora mulheres para cima. Até a cintura, os deuses é que mandam. Para baixo, os demônios. Ali é o inferno, escuridão, abismo sulfuroso, calor, fervura, cheiro de podridão. Faz pouco mais de 100 anos que nós deixamos de ser proibidas de entrar na universidade. Faz menos de 10 anos que nós somos a maioria que sai da universidade.
Essa percepção mostra o quanto a gente é capaz de fazer em tão pouco tempo e com pouca oportunidade. Quando a gente observa, né, os números da educação, Fátima, onde a gente está, né, pelo corte de gênero, são nítidas essas conquistas das nossas lutas, né? Nós somos a maioria do corpo docente na educação básica, a maioria absoluta, né? Então, professores da educação básica devia fazer o plural no feminino, devia ser professoras, porque somos mais de 80%, né? Se a gramática fosse democrática, né? Somos mais de 50% de estudantes e de matrículas, tanto no ensino superior quanto na pós-graduação, né? Mas não somos a maioria entre os docentes da pós-graduação, não somos a maioria entre os dirigentes dos sindicatos da nossa categoria, não somos maioria entre os gestores da educação. Por quê? Porque esses números são frios, eles escondem desigualdades estruturais de gênero e de raça que habitam o nosso território, que é o território da educação, né? Por exemplo, a gente sabe que não há sequer dados seguros sobre o número de pessoas trans que ocupam os bancos da graduação e da pós-graduação, né? E embora a gente reconheça que o número de pessoas trans eleitas para as bancadas legislativas foi gigantescamente maior esse ano, né, num contexto aí de negacionismo e de práticas fascistas, a gente também sabe que o número de pessoas trans assassinadas foi o maior da história. E mais, dessas 175 pessoas trans assassinadas, nenhuma era um homem trans. Né, a gente sabe, por exemplo, a partir da investigação do grupo Parent Science, né, que a questão da maternidade e a falta de paternidade na ciência, né, mostram que acadêmicas mulheres, especialmente mulheres negras e mães, estão tendo muita dificuldade para cumprir seus prazos na pós-graduação durante a pandemia. A pandemia esgarçou essas linhas abissais do colonialismo, do patriarcado, que já nos marcavam historicamente, né? Mas é preciso que a gente reconheça que nós chefiamos metade dos lares desse país. Embora a violência doméstica tenha aumentado, o feminicídio tenha aumentado, o assédio tenha aumentado, o assédio no trabalho tenha aumentado, a vulnerabilização e a exploração do trabalho na educação tenha aumentado, o trabalho doméstico das mulheres tenha aumentado gigantescamente, custo esse que os capitalistas sempre se recusaram a discutir, inclusive os movimentos sindicais historicamente se recusam a discutir a remuneração de um trabalho que é praticamente compulsório e aumentou muito na pandemia, o de cuidar, o de cozinhar, o de cuidar da casa, né? A gente sabe que também aumentou o número de crianças na situação de trabalho infantil e essas crianças são, em sua maioria, meninas. Mas também diminuiu o mercado de trabalho para as mulheres. E isso vem junto com a cobrança de uma sociedade, de uma escola pública que não deu o que prometeu dar na Constituição de 88 e na LDB, né? Que ficou muito a dever ainda em termos de acesso, de permanência, de acessibilidade, de políticas de garantia dos direitos humanos para que as pessoas permanecessem na escola. Junto com isso, o controle curricular da BNCC, a idolatria dos resultados com os testes externos padronizados, a associação nefasta entre as edtechs, as fundações, né, pregando o ensino híbrido, o crescimento da educação familiar. Essa união nefasta mostra que nós estamos sob uma situação de controle de gênero, Fátima. É o patriarcado aliado ao capitalismo e ao colonialismo que hoje nos coloca sob uma situação de múltiplas opressões e precisamos nos dar a mão. Muito obrigada, é muito ver minhas companheiras aí de tantas lutas nessa rede de solidariedade que nos faz sobreviver todo dia. Por causa disso que eu estou aqui, cheia de força por ver vocês e estar com vocês. Obrigada. Maria Luísa colocando muito bem, né, os dados nossos enquanto mulheres trabalhadoras da educação, né, e a produção que se tem,
mas também os desafios nossos na pandemia, né, com a jornada de trabalho, né, com os afazeres domésticos e tudo, né, as mulheres sempre são mais impactadas por toda e qualquer crise, e a pandemia está confirmando, lamentavelmente, essa tese, né, porque nós gostaríamos de dizer ao contrário, não nos alegra nem um pouco confirmar teses que as mulheres sempre sofrem em qualquer crise, são mais impactadas do que os homens ou do que o sexo masculino, não nos agrada nem um pouco isso. Mas Berenice, nossa dirigente também da CNTE, dirigente também da CTB, como é ser mulher, negra, dirigente sindical e enfrentar também todas essas questões que nós estamos aqui discutindo enquanto mulher, enquanto dirigente sindical? Boa noite a todas, a todos, a todos. Essa tarefa não é fácil, né? Eu penso que fiquei muito feliz aqui com a participação de todas aqui nesse espaço de debate da CNTE, que a gente tem nas terças-feiras, que é exatamente além do diálogo entre nós, mas também um espaço de formação e espaços de debates que são fundamentais. E essa discussão aqui me deixa muito feliz, né? Fazer no mês das mulheres, né, que deveríamos ampliar para anos, né, de mulheres, a gente poder fazer uma conversa aqui com mulheres com representação nas suas entidades e papel tão importante. Eu estava aqui anotando e exatamente pensando que como nós somos resultado de várias gerações, né, de Elzas, Monerás, de Olgas, de Dilmas, mas também somos resultado de Fátimas, de Marleis, de Hélidas, Adécias, Virgínias, Gilcas, Lulis e Rosanas. Né? Acho que esse é o resultado, é essa mulher que hoje está no movimento sindical, uma mulher negra, que a partir de tantas falas, de tanto aprendizado, se torna liderança. Né? E eu me sinto muito nessa condição. Hoje, dirigente da CNTE, que é uma entidade, penso eu, a mais importante na educação brasileira, né, na luta sindical, que representa vários sindicatos e que tem uma tarefa importante de dirigir a categoria com a maioria de mulheres, como já colocou aqui a Luli, e sendo maioria de mulheres, não tira aqui a nossa tarefa da luta cotidiana por espaços, e essa luta no movimento sindical não é pequena, ela é dura, ela é árdua, mas nós resistimos, nós nos unimos aqui as Marleis, as Fátimas, para a gente ir fazendo dessa luta uma luta menos dura com as mulheres. Não é possível, até porque nós vivemos no Brasil um momento duríssimo. Eu acho que a alegria de estarmos reunidas aqui é principalmente porque nós estamos vivas. Porque no momento em que nós vivemos, com essa pandemia que atinge o país e atinge principalmente as mulheres, é difícil a gente estar alegre, estar feliz, né, num momento como esse, em que, para além da pandemia, das doenças, da morte pela Covid, mas pelos problemas emocionais, pela falta de recursos, pelo desemprego, pelas condições que coloca a Rosana aí na sua fala, da perspectiva da alimentação, o povo brasileiro sofre com o desemprego, sofre pela falta da alimentação, sofre de ter na direção do seu país, na presidência do seu país, um genocida, que não olha para as pessoas na perspectiva de vida, não olha para a população brasileira na perspectiva de precisa do Estado, e olha com desdém as necessidades do povo brasileiro. Então, nessas condições, as mulheres e as mulheres negras são quem sofre mais ainda. E eu falo aqui do espaço de ser mulher negra, de olhar para o lado, e aí na condição de professora, mesmo tendo, como diz a própria Luli, mesmo nas condições onde nós estamos no serviço público, onde a gente poderia pensar na isonomia salarial, né, trabalho igual, salário igual, a gente ainda percebe uma diferença. Outro dia eu falava disso e as professoras faziam assim, uma cara de espanto, né? Como a gente, mesmo no campo da educação, a gente ainda tem a diferença. Na universidade, fazia outro dia um recorte, um estudo na Universidade de Brasília, onde eu estou, a maior parte dos professores na universidade não são as mulheres, são os homens. A educação ela se divide em algumas áreas que são interessantes a gente olhar. Na educação infantil, nós somos maioria, mas no ensino médio não somos.
Então, esse olhar, né, para a educação, quer dizer, quando se vê o ensino médio como um patamar acima, a gente percebe que lá estão os homens. Né? E a educação infantil, onde a gente ainda vê o espaço do cuidar, né, de forma errada, né, que é só do cuidar, a gente percebe lá as mulheres. Então, esse é um pouco o olhar que se percebe também para as mulheres na educação. E não são todos os dias que as nossas lutas se organizam na CNTE, nos nossos sindicatos, nas nossas centrais, para que a gente lute contra esse tipo de preconceito, esse tipo de ação. Olhando a história dos últimos anos, a gente vê como foram as histórias e as lutas das mulheres que fortaleceram o espaço democrático no Brasil. A Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Negras, todas foram marchas organizadas por mulheres que foram de resistência nesses últimos tempos de muita dureza no Brasil. Então, assim, essas mulheres unidas, e é por isso que querem nos calar, Gilca, porque essas mulheres unidas, elas vão longe, né? Elas fazem o seu papel de forma brilhante, elas são lutadoras do cotidiano. Então, para terminar, eu só quero dizer assim que falar estar na direção de entidades como a CNTE e também na representação de central como a CTB, a gente na CTB tem uma marca de ter começado já essa luta da CTB com a marca das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas não é fácil. Todos os dias a gente luta por que essa relação dos companheiros compreenderem a verdadeira tarefa das mulheres, o espaço que as mulheres devem representar no dia a dia, não só nas centrais, não só nos nossos sindicatos, também nos nossos partidos, mesmo os partidos democráticos, os partidos de esquerda, nós temos essa luta. Então não é fácil ser mulher no dia de hoje, ser mulher negra é mais difícil ainda. O momento da pandemia está arrasando parte da nossa população e nós sofremos todas as dores. Mas sofremos todas as dores juntas, porque nós sabemos da importância que é dessa força e dessa unidade, vamos construirmos uma outra relação, uma outra sociedade, e não essa que Bolsonaro tenta nos colocar, nos marcar todos os dias, mas uma realidade diferente, essa de vacina para todas e todos, para que a gente possa resistir e viver realmente um país com mais democracia. E hoje nós tivemos vários lampejos aí de podermos ter esperanças, né? Vamos ter várias esperanças, vamos esperançar para que o futuro do Brasil seja outro, para que a gente possa fazer um sonoro fora Bolsonaro em 22. Obrigada, Berê. Lembrando muito bem, né, a nossa divisão sexual do trabalho, que reflete também nas nossas remunerações também, né, de profissões femininas, como de educação, de saúde, né, e também os níveis de atuação. Marley, que também teve uma experiência de ser candidata a um cargo eletivo, que quase chegou lá e da próxima chega para nos representar em outros espaços, que não só no movimento sindical, que é a nossa vice-presidenta da CNTE e dirigente da PP do Paraná. O que é ser mulher nesse contexto? Na terra da republiqueta, porque não tem República de Curitiba, é republiqueta, né, porque isso é colocado, mas deste lugar e deste espaço do Brasil, que somos uma república federativa e assim vamos continuar sendo. Boa noite a todas as companheiras, mulheres dirigentes que estão aqui, mulheres guerreiras, a Fátima Silva, da nossa direção, né? Hoje Curitiba está muito feliz, eu diria, né? Que nós vencemos uma etapa, a gente estava comentando no começo, né, Fátima, essa etapa mesmo dessa resistência que nós nos tornamos em Curitiba, e o Brasil todo veio para Curitiba também para fazer parte dessa resistência e para fazer justiça, né, e continuar construindo uma sociedade democrática, igualitária, de direitos iguais para todas e todas, né? Então, para nós hoje um dia muito importante para a nossa luta, para as nossas organizações também, e para nós, mulheres deste país, né? Eu digo que, entre dores e amores, nosso nome é resistência. Nós, mulheres, temos uma capacidade, né, de resistência, de acúmulos de trabalho, de fazer mais do que uma coisa
ao mesmo tempo, assim, que é gritante, né? Às vezes os homens ficam bravos comigo, como é que vocês conseguem, né? Assim, olha, nós fomos, né, talhadas aí nessa dureza e aprendemos, tivemos que aprender a fazer mais do que uma coisa, tivemos e temos que aprender a enfrentar o movimento sindical, que é um movimento muito masculino, né? Mesmo em sindicatos da educação, né, Fátima, Berê, as meninas que são as estudantes, todos nós sabemos que mesmo sendo maioria, nós ainda enfrentamos bastante dificuldades nas nossas organizações, nos nossos sindicatos, né? A CNTE representa, olha só, nós somos mais de 4 milhões de trabalhadoras e trabalhadores da educação da rede pública, né? Estadual e municipais. Se somos 80% de mulheres, nós somos mais de 3 milhões de trabalhadoras da educação neste país e que lutamos desde o início da história do magistério, né? Lutamos para que a escola pública existisse, lutamos para que os nossos meninos e meninas pudessem ir para a escola, e principalmente as meninas que foram privadas em determinado período e processo, no início de tudo isso, né, também de estar nos bancos escolares, né? E ainda temos o desafio que a Berê estava trazendo ali, né? A gente às vezes olha assim, mas nossa luta por salário, mas a gente ganha no magistério, homens e mulheres, a mesma coisa, né? Mas nós somos uma categoria de mulheres, de trabalhadoras, e por isso temos ainda as nossas carreiras e os nossos salários tão desvalorizados no nosso país. Então, esse nome resistência que nós temos se aprofunda agora neste período de pandemia. De fato, a pandemia só desnudou todo esse processo do patriarcado, todas as situações que nós mulheres que temos que cuidar, e a gente está numa live, já está pensando no almoço, está cuidando do filho, está pensando o que vai fazer dali um pouco, né? Então, tudo isso trouxe um período para nós de um cansaço muito grande, né? E de fato desnudou as desigualdades no nosso país, entre homens e mulheres, desnudou, né, a situação toda racial no nosso país, o maior número de desempregadas, né, desnudou a violência, né, que ainda existe no nosso país. O Brasil é um país violento, e a violência é contra as mulheres, contra as trans. Então, esse período da pandemia nos coloca 1 milhão de desafio, né? Mas nós somos muito resistentes, nós hoje ocupamos, sim, os lugares, os postos de dirigentes, que são importantes. Tudo bem que a gente tem que se desdobrar mais que os homens, né, para comprovar que a nossa fala é uma fala propositiva, para comprovar que nós temos condições, sim, de organizar as tarefas, de que nós temos condições, sim, de presidir ou de ser as coordenadoras dos nossos sindicatos país afora, né? Até das centrais. Acho que vamos avançar aí um dia para ter também mulheres dirigindo as nossas centrais sindicais e as nossas organizações. Isso são temas bastante desafiadores para nós, que já estamos há mais tempos, e para essas meninas maravilhosas aí que estão chegando e que têm um trabalho bastante grande pela frente, né? Então, eu quero trazer essa nossa luta neste mês de março. Aliás, né, eu quero dizer que na CNTE aprendi muita coisa da luta das mulheres, e acho que a CNTE faz uma contribuição no mês de março gigantesca, que é a revista Mátria. Eu fico esperando cada ano, né? E o nome, olha lá, a Berê está do lado ali, que coordena esse trabalho agora, e o nome, né, é um nome, assim, da nossa natureza, da nossa Constituição. Revista Mátria, né?
que nós precisamos estar à frente das lutas, da defesa da vida e também nos postos de direção. Então, este mês é um mês para nós de muita visibilidade, de muito trabalho, né, e de muita ascensão aí do movimento das mulheres. Então, o nosso nome é Resistência e também muita solidariedade neste período que nós mais precisamos da escola pública, dos nossos direitos e de muita solidariedade para fazer avançar coletivamente a defesa da vida e da democracia no nosso país diante do que nós estamos vivendo. Marley, fazer uma lembrança, né? A pessoa que na época instituiu a nossa revista Mátria, né? Nossa homenagem, a nossa lembrança à professora Raquel Ghisoni, né? Que a gente tem que continuar a luta daquelas que construíram, né? Levar para frente, né? Mas foi na gestão, na época, foi secretária de Higiene a professora Raquel Ghisoni, que hoje é aposentada e que mora em Santa Catarina, né? E na época era de São Paulo, né? Do CNPq, da PUESP, que instituiu essa revista que está aí conosco até hoje. Mas, primeiro nós conversamos, falamos de nós, dos nossos espaços, nós somos dirigentes nesse mês de março, do desafio de ser mulher. Agora vamos para o nosso dia 24. Amanhã nós temos mobilização nacional. Vamos falar do que nossas organizações vão fazer amanhã e o porquê. Então, vamos começar com as nossas estudantes. Hélida, da Uni, falar da sua agenda para amanhã, Hélida. Vamos lá, primeiro vamos ser rápidas aqui, que 8h30 temos panelaço aqui, né, para colocar nas janelas a nossa indignação contra esse governo assassino e compartilhar com vocês, né, acho que a Rosana também vai falar isso, que a gente aprovou, né, a nossa jornada de luta dos estudantes aí com a UNE, a UBS e a NPG, e que amanhã é um dos dias, né, do nosso calendário dessa jornada, que entendemos, obviamente, né, a centralidade e a importância que o debate da educação tem nesse momento, a defesa, né, da educação pública, enfim, de pautar isso de forma conjunta aí com a necessidade, né, do fora Bolsonaro para que a gente possa, né, recolocar aí a educação no Brasil com a seriedade que ela necessita, né, inclusive nesse momento de pandemia, né, o papel que a educação precisa ter para recolocar o Brasil aí nos rumos do desenvolvimento, né? E amanhã a gente está construindo nos estados do Brasil tanto ações simbólicas presenciais, né, com os cuidados sanitários necessários em pequenos grupos, né, para a gente apresentar para a população brasileira, né, a nossa opinião, enfim, do que significa, né, esse governo no desmonte da educação brasileira hoje, os ataques, né, que a gente vem sofrendo, e construindo também um conjunto de atividades nas redes sociais, né, que ganham também um destaque nesse período aqui de pandemia, que a gente, né, tem limitações aí de sair nas ruas, mas tudo com o objetivo, né, de construir um processo de disputa das ideias na sociedade, né? Essa que é uma das tarefas centrais, né, para esse período, tanto seguir criando um clima de mobilização permanente dos estudantes, né, para construir resistência frente a esse governo, mas contribuir também, amanhã ser um dia que contribua com o debate das ideias na sociedade, né, da necessidade de defender, né, a educação pública brasileira e que isso perpasse também em denunciar, né, o que é o governo Bolsonaro no processo de desmonte, né, da educação. Então, amanhã é um grande dia de mobilização unitária aí, junto com as centrais sindicais, com as frentes, né, Brasil Popular e Povo Sem Medo, porque essa também é uma mensagem importante para esse período, né, unidade aí do conjunto das entidades da classe trabalhadora para vencer e atravessar esse período complexo e difícil que o Brasil tem vivenciado, mas, né, estamos aí com ousadia, com exercício criativo, nos desafiando a construir essa mensagem e a resistência necessária para esse período. É isso. Obrigada. Ana. Obrigada, Hélida. Rosana, UBS, amanhã, dia 24. Primeiro, quero agradecer o convite, dizer que é sempre bom estar com vocês, conversando sobre educação, sobre os nossos desafios, né? Nós iniciamos a nossa jornada de lutas da juventude em março,
Aqui na UPS, né, a gente já tinha um lema, uma palavra de ordem, em consenso com as nossas entidades irmãs, UNE e a NPG, nós então transformamos essa palavra de ordem no tema dessa nossa jornada de lutas, né? Vida, pão, vacina e educação. São as palavras de ordem dos estudantes nesse mês de março, mas também por todo o ano, né, em defesa da vida do povo brasileiro. E amanhã nós vamos estar também nas ruas de várias formas, né? Formas de cartazes, formas de faixas, de outdoor, como a gente tem colocado em todos os estados do nosso país. Tem gente que anda tirando os nossos outdoors aí, denunciando esse projeto de genocídio. A gente vai e coloca de novo, inclusive, quem quiser doar, né? Na página da UBS, da UNE, tem lá também, a gente tem recebido doações para a colocação desse outdoor, e amanhã é um grande dia para dizer de boca cheia, né? Fora Bolsonaro, em defesa da vida do povo brasileiro, em apoio a todas as nossas entidades educacionais, professores, nessa nossa luta em defesa da educação. Então, amanhã, certamente estaremos, né, com os nossos atos pontuais, faixas, outdoor, com as nossas panelas, com todos os nossos tipos de manifestações em defesa do Brasil. Como disse, a nossa palavra de ordem nesse mês é vida, pão, vacina e educação. Então, nós temos amanhã, dia 24 de março, dia 28, a gente tem também, né, uma data muito marcante para o movimento estudantil, dia do assassinato do Edson Luiz, um estudante que morreu na ditadura militar. Então, nós lutamos muito em defesa da democracia, e no dia 30 nós ocuparemos o Brasil inteiro para dizer que os estudantes brasileiros não aguentam mais o governo do Bolsonaro e que nós não vamos deixar o país na mão desse genocídio. Então, amanhã, fora Bolsonaro, em defesa da vida, do pão, da vacina e da educação. Beijo, gente. Prazer estar com vocês. UBS, a força da juventude com UBS e UNE. Gilca, Proifes para amanhã, rapidamente. Amei. Vida, pão, vacina e educação. Eu gosto demais da criatividade da juventude. Mas amanhã, bom, nós estamos se somando, né, com as nossas parceiras, como a CNPE, a CUT. Nós temos participado das frentes, né, dos servidores, temos conversado, né, das frentes parlamentares, tudo no sentido de acompanhar e pressionar o Congresso em relação a a PEC 186, a da reforma da administrativa. Então, né, nós nos somamos, né, a todas as entidades parceiras, mas também amanhã nós estaremos às 16 horas, né, promovendo uma roda de conversa, uma live com os dirigentes de todos os sindicatos federados do país federação, né, numa live onde a gente vai estar organizando em blocos. O primeiro bloco é para falar da PEC 186, o segundo bloco da emenda constitucional 95, o terceiro bloco é para falar da reforma administrativa. Então, a live começa às 16 horas, então ela vai até 18 horas, e aí também a gente aproveitou o momento, embora não seja um momento de alegria no sentido de ninguém está feliz, né? Pelo contrário, nós estamos tristes, mas mas a nossa luta é também uma luta onde eu acho que os movimentos sociais têm isso, sobretudo a juventude. A gente vai para a rua, né? É um movimento de cor, né? Alegre, né? A gente dança, a gente grita, então a gente também vai trazer uma atração cultural, uma cantora entre os intervalos, né, das conversas dos dirigentes. Então, aí, amanhã, às 16 horas, até às 18 horas, uma live contra o desmonte do Estado. Nós temos a responsabilidade de defender o servidor público, né, os serviços públicos, e defender a vida, né, e defender a vacina para todos. Então, é isso. Então, até amanhã. Amanhã é um dia, né, o dia inteiro, um dia cheio, né, de resistência, de luta, de denúncia, fora Bolsonaro. Gilca, obrigada. Enquanto não podemos estar nas ruas com grande multidão, né, a virtualidade vai tomar conta da nossa mobilização no dia de amanhã, dos nossos espaços. CONTE, setor privado, tão massacrado agora durante a pandemia, com inúmeras demissões. Qual é a mobilização para amanhã?
A Dércia. Amanhã as nossas mais de 90 entidades, né, que ficam organizadas no entorno da confederação, têm aí as pautas junto às suas centrais sindicais, CUT, CNTB, junto aos movimentos, e eu acredito que, acima de tudo, é como tu colocaste, né, esse movimento, o próprio Fórum Nacional Popular de Educação, são os movimentos que nos agregam, é esse movimento mesmo de organizar por meio dos fóruns virtuais. É o que nós colocamos. Nós precisamos agora, imediatamente, de vacina, do auxílio emergencial com condições dignas. Nós precisamos que o trabalho seja remoto da educação. Não precisamos só de números de leitos de UTI. Nós precisamos do controle da pandemia. Uma gestão do controle da pandemia. É o que todos os brasileiros e brasileiras precisam nesse momento. Quando me perguntam nas lives, mas o que fazemos com as crianças que não têm onde ficar porque os seus pais precisam trabalhar e precisam retornar para as escolas? Eu sempre coloco em todas elas que isso é uma questão de um plano de governo. O que nós precisamos agora é de um governo federal, um governo que assista a sua população. Acima de tudo, é isso que nós vamos fazer amanhã. Relembrar mais uma vez que nós estamos num total desgoverno. Fora Bolsonaro, vamos lutar pela vida, pela vacina, pelo auxílio emergencial que dê dignidade a todos os brasileiros e brasileiras, e vamos lembrar como Belchior falava, né? Ano passado eu morri, esse ano eu não morro, vamos seguir firmes, fortes, de mãos dadas e vamos vencer. O nosso país está aí e hoje essa notícia que nós tivemos nos mostra que temos esperança, do verbo esperançar, como colocou a Berê. Um grande abraço, é sempre muito bom estar com todas vocês. Dércia, muito obrigada, Conté. Maria Luísa, professora nossa Luli, como é que vai ser amanhã o nosso dia? Amanhã nosso dia vai ser cheio, Fátima. A gente está aí numa luta muito séria pela recomposição do orçamento da educação e da pesquisa, né? Amanhã, 11 horas, todo mundo no tuitaço, conhecimento sem cortes, vamos pressionar os senadores. Não percam essa luta, né? Sigam lá o FNPE, acompanhem nossas atividades, sigam as lives da Amped também no nosso YouTube, vai lá, dá uma checada. Esse mês a gente teve uma série de debates sobre a mulher na ciência, mulher na docência, e vamos terminar o mês com a questão da memória, da verdade e das ditaduras na história do Brasil. Uma boa noite para nós, muita luta, estamos juntas. Obrigada, Luli. Falando nós, né, orçamento, né, os cortes na educação, vamos voltar aos patamares de 20 anos atrás, né, de recursos para a educação pública. 20 anos atrás, né? Vamos lá, companheira Berê, como é que vai ser amanhã? Berenice? 20 anos atrás, e vamos dizer sem ministro, né, Fátima? Né? É importante dizer isso. Fátima, me dá um segundinho só para falar para as pessoas. A Marley fez aqui uma propaganda, eu achei fundamental. Nossa Mátria, a nossa revista aqui da CNTE, do mês de março, ela foi feita com muito carinho, com a participação de toda a direção da CNTE, né? Tem questões fundamentais levantadas aqui da pandemia, do trabalho remoto, né, das mulheres negras, tem relacionado a questão das eleições, que eu tenho uma matéria especial aqui sobre educação especial. Enfim, é uma revista que é de formação, mas uma revista também que é feita com todo o cuidado com a CNTE para dialogar com toda a sociedade, com todos os estudantes, viu, Rosana, Élida? Então, que vocês possam acessar a nossa página, está lá a revista Mátria, procurem dar uma olhada, porque é uma revista que vale a pena. É um especial nosso do mês de março, que, como diz a Fátima, resgatou bem da história da Raquel Bisoni, nossa grande Raquel. Para amanhã nós temos muitas lutas. Nacionalmente, as centrais estão aí organizadas com as frentes, com o movimento estudantil, com todas as organizações sociais, para fazer um grande dia de parada. Vamos parar as atividades no Brasil, né, cada uma à sua forma, organizando atividades
principalmente nesse contexto aqui dos quadradinhos, que nos unem, né, que nos colocam em contato com muita gente, com mais gente do que as nossas bases. E esse quadradinho tem sido um espaço importante para a gente conservar as nossas vidas, né, para a gente segurar aqui, diferente do governo, o que nós achamos muito importante, a vida de todos e todas. Então, a luta de amanhã é contra a reforma administrativa, que tira do povo brasileiro a condição de uns serviços públicos fundamentais para as suas vidas, a educação, a saúde, né, a segurança. É dia da gente gritar muito alto por auxílio emergencial, porque de barriga vazia realmente não dá para ficar em casa cuidando da vida, né? Porque você vai pensar no seu filho que está passando fome, então é um auxílio emergencial. Faremos amanhã uma grande luta em todos os nossos sindicatos pelo Brasil afora, pela vida, por vacina já, para ser bem breve, pelo fora Bolsonaro. E daqui a pouco, né, 8h30, tem panelaço. Então, o Brasil todo, o pessoal que está nos acompanhando do Nordeste, do Centro-Oeste, várias pessoas manifestando aqui no chat, vamos sair, bater as panelas e gritar fora, né? Fora Bolsonaro. Marley, como é que vai ser o dia de amanhã? Qual a nossa agenda? É o microfone, Marley. Som, Marley. Oi, agora? Sim. Obrigada. Então, amanhã é um dia cheio de muita luta, começando aí pelos tuitaços de manhã, mas na CNTE, né, nós consultamos todos os estados, né, Fátima, e vários municípios, vão ser dia de muitas carreatas, de alguns atos protocolados, dia de lockdown, fechamento geral em muitos lugares, também de lives e agitações nas redes sociais, faixaços, carros de som, rádios. Então, a gente vai estar aí unificado em todas as lutas, né, Brasil afora, em defesa da democracia, da educação pública para todos e todas no nosso país, pelo auxílio emergencial, a vacinação para todo mundo e também, né, pela luta e vida de toda a população brasileira e pela democracia. E à noite, né, tem muita live, mas eu quero fazer um convite especial aí, né? O programa Quarta da Educação, Lockdown Nacional, amanhã, então a gente volta, né, para a telinha da CNTE aqui, às 19 horas tem o nosso programa nacional em defesa de todas as lutas que nós estamos enfrentando da educação pública e fora Bolsonaro. Daqui um pouco vamos bater panela. Com certeza, mas recordando aqui que amanhã é um dia nacional de luta que envolve todas as entidades da educação, envolve todas as centrais sindicais, as duas frentes, né, Povo Sem Medo, né, e a Frente Brasil Popular. Então, companheira Virgínia, como é que vai ser amanhã o nosso dia de luta em plena pandemia? Mais um dia de luta, com toda certeza, de muita resistência do movimento sindical como um todo. A Central Única dos Trabalhadores, as demais centrais, as frentes, né, Brasil Popular e Povo Sem Medo. Amanhã nós estamos com os temas, né, pela vida, por vacina, por emprego, pelo auxílio emergencial de R$600. Essas são as nossas bandeiras de luta. E nós estaremos o dia todo, né, com diversas categorias. Pela manhã nós teremos tuitaço também, nós teremos ao longo do dia em diversas categorias, né, diversas categorias vão se manifestar em atos presenciais com pouquíssimas pessoas, para algumas categorias, outras vão fazer suas lives, outros vão fazer suas paralisações, e nós encerraremos o dia fazendo o lançamento da campanha contra a reforma administrativa, não é? É uma luta aí pelas empresas públicas, pelas empresas estatais, que vai acontecer pela TV Câmara, né? As diversas categorias vão ser representadas, terão lá suas representações, e vai ser transmitido pela TV Câmara esse lançamento da campanha em defesa das empresas públicas e estatais a partir das 18 horas.
Então, nós teremos lá os nossos representantes e é contra a reforma administrativa. Por quê? Porque as empresas públicas, como a Eletrobras, como os Correios, como agora, mais recentemente, a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que foi colocada no plano de privatização e também no plano de extinção e sucateamento do governo fascista. Então, estes representantes de sindicatos estarão lá em Brasília, fazendo esta fala, fazendo o lançamento dessa campanha pela Central Única dos Trabalhadores e as demais centrais sindicais. Então, é um dia de luta em diversas categorias, com esta finalização pela TV Câmara, que vai aí coroar o nosso trabalho de amanhã. É um dia de lockdown, é um dia pela vida e para pôr fim, pelo menos em parte, a essa barbárie que está colocada em nosso país e cobrar não só o fim, né, ou então a suspensão desse processo de privatização e de desmonte do Estado, porque o Estado tem que ser o provedor das políticas públicas. Ele não pode ser o que o Bolsonaro quer que ele seja, ou seja, reduzir o Estado máximo para o Estado mínimo, enfraquecendo o atendimento no SUS, enfraquecendo as escolas, não é? As escolas públicas tão carentes, nós estamos aqui no meio de professoras e de professores, certamente, que estão nos assistindo, e que é a educação que está impactada nesse momento, não é? É a saúde que está impactada. E reduzir o Estado, o grande impacto vai sofrer a população que depende da escola, que depende da saúde, que depende do SUS, da Previdência, dos bancos públicos. Então, amanhã é um dia de luta. Viva a luta da classe trabalhadora, viva a luta das mulheres. Quero agradecer muito este convite para poder participar dessa importante live com mulheres tão determinadas, com mulheres guerreiras. Muito obrigada, Fátima, e sigamos firmes, porque tem muita estrada aí, fora Bolsonaro e Lula livre, e sigamos aí para 2022 com muita esperança, apesar de tudo que está acontecendo nesse país. Nós temos esperança, sim. Vamos dar a mão, ninguém deixa e ninguém larga a mão de ninguém. É isso. Muito obrigada. Obrigada à CNTE, que sente uma grande honra de podermos contar com essas entidades que somos parceiras na luta de longas datas, né? E para nós, que temos a felicidade de estar representando essas organizações e também representando a parte da classe trabalhadora através das centrais que a gente faz parte. Obrigada, Virgínia, pela CUT, a Hélida pela UNE, a Rosana pela UBS, a Gilca pelo PROIFES, a Luli pelo Fórum Popular Nacional de Educação, a Berê pela CTB e CNTE, a Marley também pela CNTE, e hoje é o dia 23 de março de 2021, quando nós acompanhamos a culpabilidade do juiz Sérgio Moro em relação ao processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comprova o nosso lado da história, certo? Hoje também é um dia triste. O Brasil marca o recorde de 3.251 vidas perdidas em função deste governo genocida. E amanhã é dia de luta sempre. Mais pelas vidas, por pão, por trabalho, por emprego e por vacina. Só a ciência nos salva. Temos 6 minutos para ir para fora, bater panela e fora Bolsonaro genocida. Muito obrigada, equipe de trabalho. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Fora Bolsonaro! Fora! Fora Bolsonaro! Fora! Fora!